Olá, eu sou Débora Pimentel, você está no podcast de Vã e Vinho e, como sempre, a gente discute aqui algumas questões do cotidiano, conflitos éticos, emocionais, fórmulas de bem viver e sempre associamos isso com algumas dicas de saúde mental, porque saúde mental é a nossa área de expertise e acompanhados de uma boa taça de vinho. Eu vou fazer suspense, não vou apresentar agora o meu convidado. Vocês vão ver depois quem é a surpresa que eu trouxe hoje para vocês. Eu vou apresentar primeiro o vinho, porque o vinho foi um presente do convidado. O vinho que o nosso convidado trouxe foi El Inimigo Bonarda. Bonarda é uma uva sensacional de origem italiana, da região de Piemonte, que eu adoro. Inicialmente era chamada de Bonarda Chieri, ou Piemonte, ou Monterrato. E quando chegou lá na região de Mendonça, transformou-se simplesmente em Bonarda. E é um vinho fantástico, presente do meu convidado. Vou servir o meu convidado, vocês vão conhecê-lo e eu tenho certeza que vocês vão gostar do encontro de hoje. Ainda não ponham a câmera nele, é surpresa, só quando eu entregar a taça. Adoro esse som. Show de bola. E o meu convidado é de um bom gosto extraordinário. Vocês já estão vendo aqui pelo rótulo. Meu querido Juliano César. Ele gosta de ser chamado de Juliano César. Que prazer enorme receber Juliano César Souto, né? O CEO da Fazotto, do Grupo Fazotto, que é um grupo empreendedor fantástico, com várias, como é que eu diria, facetas, vários investimentos, né? Ou seja, eles são pessoas que têm a ideia sempre de diversificar, né? E eu quero entender um pouco dessa pessoa que vai estar aqui comigo. Me permita brindar e eu quero lhe apresentar aos nossos seguidores. Para brindar, ela tem que beber. Sim, sempre. Sempre, né? E hoje o nosso vinho vai ser acompanhado da Mineral Faz Bem, que é um outro empreendimento do grupo de Juliano. E eu preciso dizer que tem a assinatura também de uma pessoa que eu quero muito bem, que é a Ana Sueli, né? Ana Sueli, você está nos assistindo hoje, né? Por favor, prestigie aqui. Juliano César Souto. Ele é natural de Estância, ele é sócio administrador, CEO do Grupo Fazotto, é escritor, é casado com Riane, pai das 3 Marias, Fernanda Maria, Maria Júlia, Maria Luísa, né? Que são os 3 maiores tesouros dessa família. E, claro, ele tem um legado extraordinário porque ele herdou o DNA empreendedor de um dos maiores ícones de Sergipe, Raimundo Juliano, né? E que até hoje é lembrado como um exemplo daquele sujeito que começou de uma forma simples, né? E engraxate, construiu um império, foi distribuidor da Antártica aqui no estado de Sergipe, agronegócio, postos, hotel, enfim, Raimundo Juliano, um ícone do empreendedorismo sergipano, e esse meu convidado tem este DNA. Juliano, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, né? Eu sei que você é administrador, tem MBA aí em gestão, mas eu queria entender como é que esse espírito de empreendedorismo
trazido no DNA, de repente lhe fisgou e você tocou aí esse império paterno? Primeiro, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Porque com o novo mundo, nós não sabemos em que momento nós estaremos sendo assistidos. Primeiro, é um prazer estar aqui com uma referência na área da psicologia, psicanálise, da saúde mental, que é a doutora Débora Pimentel, e que eu tive o prazer, como eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo, eu tive o prazer de conhecer e admirar o seu Nazário Pimentel pela força do empreendedorismo, lógico que em outra área, mas é uma referência também aqui no estado de Sergipe, que durante muitos anos foi a diferença. E realmente, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu gosto sempre, dentro da medida do possível, de prestigiar todos os convites. Eu achei um convite, além de prazeroso, uma ideia de você transformar a sua atividade numa coisa prazerosa. E isso eu estou falando porque você acabou de me perguntar como o DNA de Raimundo Juliano foi incorporado não só em mim, mas em toda a família, em todas aquelas pessoas que conviveram com ele. Eu tinha um funcionário que trabalhou comigo muitos anos, que ele disse que você só gosta do que você conhece. Ele era um homem muito simples, um vaqueiro, e que se tornou meu amigo durante muitos anos, e ele tinha essa frase: você só gosta do que você conhece. Então, se tiver algum jovem, alguma pessoa que está buscando um caminho, uma expectativa de vida, ou até mesmo aquela pessoa que naquele momento não está se encontrando, que os jovens hoje gostam muito de falar em eu queria me encontrar, eu daria esse conselho muito simples, que coincidentemente é de um outro Raimundo, só que não é Raimundo Juliano, é Raimundo, a gente chamava ele carinhosamente de Raimundo Vaqueiro. Você só gosta do que você conhece. Então, a minha ligação desde os 8, 10 anos de idade, e depois eu assinei carteira de trabalho com 14 anos, esse gostar do empreendedorismo, ele está muito ligado a essa maneira como o seu Raimundo Juliano conseguiu conduzir toda a vida dele. Uma das coisas que eu posso dizer que ele fez a diferença foi na leveza de conduzir as pessoas numa direção. A leveza com a firmeza. Porque a gente que hoje tem família, tem filhas, já cada uma com seu destino, a gente vê que em alguns momentos você precisa unir essas duas coisas que podem ser antagônicas, mas não são. A leveza com a firmeza. Então, seu Raimundo Juliano teve esse legado muito, muito forte na área da família, de conseguir conduzir todos os filhos e todas as pessoas que gravitaram em torno dele nesse culto ao empreendedorismo. Não importa se você é empresário, se a vida lhe deu a oportunidade de ser empresário, ou se você presta serviço, mas você tem essa obrigação de gostar do que faz e fazer bem feito. Ele falava muito isso, independente se você é uma pessoa que está liderando, ou seja, é o capitalista do processo, ou se você é uma pessoa que participa do processo, você tem que fazer o melhor e entregar valor naquilo que você faz. Então, em linhas gerais, o compromisso que a gente tem é de honrar o legado de seu Raimundo Juliano. Tanto eu quanto minhas irmãs e todas as pessoas da família. Uhum. Que bom, né? Eu acho que essa história do legado, de guardar
memórias e seguir o exemplo, né? Posso tomar um de vinho, ético. né? Hã? Posso tomar um vinho. Devemos, e vamos brindar de novo. Devemos. Eu estou bebendo. Maravilhoso esse vinho, viu? Vocês vejam que fantástico essa cor rubi, né? Taninos fortes, porém no finalzinho já está mais tranquilo, né? Então não agride o paladar. Vinho fantástico. Que escolha. Obrigada por esse presente. Aliás, gente, já que estamos falando de presente, é importante que eu diga a vocês que ele nos trouxe um outro presente. As pessoas que estão seguindo a gente aí no YouTube e estão assistindo esse episódio, tem um presente especial com um bônus especial, né? Basta que vocês comprem seguindo esse QR Code que está aqui acima, ó, nas lojas Fazotto, que é o grande atacadista e um distribuidor de vinhos especiais, né? E vocês vão ter um desconto maravilhoso e ainda recebe em casa. É isso? Exatamente. Obrigada. Então esse presente hoje foi genial. Cupom exclusivo de Van e Vinho. De Van e Vinho. Uau, show de bola. Estou, né, me sentindo importante nessa história. Juliano, a gente sabe que você recebeu, né, um prêmio de reconhecimento, né, tornando-se cidadão aracajuano em 2022, né? Eu também tenho esse prazer de dizer que eu sou cidadã aracajuana e cidadã sergipana também. Isso, para mim, foi muito honroso. Mas eu acho que esse prêmio, para você, tem um gostinho todo especial, porque eu acho que tem a ver com a sua história, né, de empreendimento que trouxe desenvolvimento, empregos, fazendo circular o capital aqui nessa cidade, né? Então eu acho que Aracaju de fato lhe devia esse reconhecimento. Eu acho que foi um reconhecimento, uma honra muito, digamos assim, adequada, pertinente para quem sempre trabalhou desde jovem, 14 anos de idade, né, nessa cidade, distribuindo riquezas, né? Na realidade, para mim foi uma grande surpresa, né? A vida, ela traz para a gente surpresas de todas as formas, né? E essa foi uma surpresa prazerosa e honrosa. E algumas pessoas disseram, não, mas eu pensei que você era cidadão aracajuano. A grande maioria das pessoas pensavam que eu era cidadão aracajuano, porque nós nos mudamos para Aracaju na década de 70, nos anos 70, quando meu pai veio para Aracaju, assumi a distribuição de cerveja Antártica aqui, partindo da cidade de Aracaju. Então, todas as pessoas com quem eu convivia, a grande maioria, entendiam que eu era aracajuano, porque eu vim para Aracaju com 6 anos de idade. A minha surpresa foi porque essa iniciativa foi de uma pessoa que eu tenho uma estima e uma admiração muito grande, que foi a vereadora Sheila Galba. Ontem, inclusive, ela postou nas redes sociais e eu fiz um comentário que ela estava fazendo 10 ou 11 anos que tinha passado pelo problema e a superação do desafio de enfrentar um câncer de mama. E por essas coincidências da vida, Sheila Galba, à época, ela era casada com um funcionário que hoje é o gerente geral da empresa. E a gente acompanhou muito, naquela época, 10 anos atrás, os desafios que Sheila enfrentou, e eu acompanhei devido ao esposo dela, à época, o quanto ela superou, uma pessoa jovem, eles são um casal, eram um casal jovem, esse desafio. E aí eu postei para ela nas redes sociais isso, que ela conseguiu transformar a dor e um desafio numa missão e num propósito. E isso talvez, aí só a medicina e o destino divino é quem pode explicar, tenha ajudado na superação de uma adversidade. Então, a honra de ter sido reconhecido como cidadão aracajuano, para mim, ela foi muito maior, não pelo fato de uma Câmara de Vereadores, que isso é honroso, é um reconhecimento, mas de quem partiu
esse reconhecimento. Pela questão afetiva, né? Exato. A pessoa, no caso, na época, ela era vereadora eleita e ela fez isso como um gesto de reconhecimento desse período, que foi um período difícil na vida dela. Então, para mim, foi um reconhecimento, mas também foi uma honra, porque tem aquele ditado que diz que gratidão é a alma do coração, né? Então, eu acho que o gesto de Sheila não foi nem tanto em dizer o seguinte: eu vou reconhecer Juliano como um cidadão aracajuano, porque isso eu acredito que já é fato. Minha vida é Aracaju, meus amigos, a minha família, todo mundo é Aracaju. Mas eu acho que o gesto de Sheila na época foi exatamente esse gesto de gratidão. Ela, enquanto vereadora, por coincidência, pelo fato de ter esse relacionamento mais próximo, ela sabia que a minha naturalidade oficial era Estância, então ela quis fazer esse gesto de reconhecimento e de gratidão. E eu sou muito grato a Sheila, até porque eu admiro muito as pessoas que, além do seu dia a dia, entregam para a sociedade um pouco mais do que é sua obrigação. Entendo. E Sheila faz isso. Ela dedica, lógico que tem sua profissão, tem sua atividade, mas ela dedica um pouco a entregar para os outros. Agora, acho que o mês passado, ela junto com Fernanda Maria, que é minha filha mais velha, que hoje... Foi minha aluna do curso de medicina. Exato. Ela que acompanha lá o dia a dia da Fassoto, eles organizaram lá um evento, eles têm um ônibus, alguma coisa para fazer exames, essa coisa toda. Então, a ex-vereadora Sheila, ela tem esse jeito essa ação social, de né? fazer um pouco mais de que a obrigação. E eu admiro isso nas pessoas que dedicam uma parte da sua vida para fazer não só a sua obrigação, né? E o que é esperado, alguma coisa a mais. Então, eu como agora cidadão aracajuano de papel direito. passado, como diz o povo do interior, casou de papel passado, eu agora sou cidadão aracajuano de papel passado e está lá na minha sala com muito orgulho o diploma de cidadão aracajuano. Mas eu acho que de qualquer sorte, apesar da sua modéstia, né, eu acho que foi um título muito merecido. E não deixa de ser um resgate a todo o seu DNA, inclusive. Sim. Eu acho que foi um resgate maravilhoso, né? Esse reconhecimento público de um sujeito que faz muito pelo Estado, faz muito por Sergipe, por Aracaju em especial. Veja, nós temos um amigo em comum, viu, Juliano? Eu soube que você gosta de ser chamado de Juliano César. Vou te chamar de Juliano César. Nós temos um amigo em comum, Juliano César. Chama-se Josailto Lima, né? Eu quero um bem enorme a Josailto. Josailto tem uma história que em breve a gente vai contar aí. Eu estou lançando mais um livro contando a história do meu pai, né? E ele trabalhou com meu pai durante muitos anos, né? Então tem histórias interessantes sobre essa relação e os desdobramentos disso. E aí, conversando com ele, porque eu escrevo um blog para ele toda semana, né? Sou articulista lá do Josailto Lima. E aí ele disse: Débora, eu acho que tem uma pessoa que tem que passar pelo seu divã. Essa pessoa é encantadora. E aí ele rezou um terço, aliás, não foi um terço, ele rezou um rosário, que são mais mistérios, né? Ele rezou um rosário inteiro, né? Tecendo assim 1000 elogios ao escritor, inclusive. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa faceta, porque você hoje é um escritor, né? E eu acho que as suas contribuições... Eu tenho lido, e inclusive li o livro que a própria Fernanda ajudou a, né, montar, escolhendo com você as crônicas publicadas, etc. Tal.
E você realmente é uma pessoa muito articulada e que traz muitas reflexões, inclusive sobre empreendimentos, reflexões sobre investimentos, reflexões sobre o social, né? Fale um pouquinho aí do escritor. Na verdade, primeiro eu tenho que falar de Josailton, né? Ou seja, de novo, a vida vai colocando essas situações e eu conheci Josailton, não sabia dessa faceta dele com seu Nazário, eu conheci Josailton no Sinforme. Aí já foi muitos anos depois. Então, meu pai tinha uma relação muito próxima com o Bonfim, Antônio Bonfim, e naquela época, Josailton, eu acho que era chefe de... Era editor-chefe. Editor-chefe, alguma coisa assim. Então, eu conheço Josailton desde essa época. Depois, nós perdemos contato. Eu não sei se ele ainda ficou aqui ou se ele foi para... Não, ele ficou aqui. A gente perdeu o contato e eu não lembro assim precisamente em quando a gente se encontrou de novo. Talvez tenha sido através de algum amigo em comum, alguma coisa assim. E aí, como diz os jovens, deu match. Eu lembro que... A química foi boa, como diz um outro presidente. Como diz um outro presidente, o grande problema da química a química muitas vezes é boa, depende, muitas vezes é o produto da reação, né? Mas, lembrando a minha época das escolas, o problema não é a química, é o produto da reação. Então, eu me lembro como hoje que nós marcamos um almoço, me lembro que exatamente, inclusive... no local que tem um restaurante ali na 13 de julho, já fazendo a propaganda, que é o Divino. Eu gosto. Que é um local agradável, fácil de você encontrar. Com uma boa adega. Com uma boa adega. E nós, acho que foi um dia de semana, nós almoçamos e acho que com um pouco de interesse ele tem um blog, né? De fazer... e a conversa fluiu. É o JL Política, JL Política, um portal. E a conversa fluiu e ele muito, muito atencioso. E não sei, no meio da história saiu essa história de escrever. Eu digo, olha, eu não escrevo nada não, a única coisa que eu faço são resumos. Na verdade, eu até cometi a falha, era para ter trazido um exemplar para você, tanto do livro do seu Raimundo Juliano, quanto do Cultura Empresarial. Foi uma falha minha. Mas você fica me devendo. Fico, com certeza. Porque era para ter apresentado aqui. A história de Juliano escritor não existe, não. Na realidade, o que aconteceu foi, durante muito tempo, eu fazia resumos de empresa, ou seja, eu lia algo que achava que tinha aderência e que podia ajudar os nossos colaboradores e transformava aquilo que eu lia numa coisa que seu Raimundo Juliano me ensinou. A coisa mais importante do mundo não pode passar de uma página. Então os textos eles são curtos exatamente por uma recomendação expressa de seu Raimundo Juliano. A coisa mais complexa do mundo você tem que resumir numa página. E isso ficou lá na empresa. Numa determinada época, Fernanda com as outras duas Marias resolveram me dar de presente uma compilação do que já tinha. Eu digo que já tem tudo isso. Uau! Isso deve ter sido há 3 ou 4 anos atrás. Elas fizeram, inclusive, a impressão nessas gráficas rápidas, essas coisas que você imprime um exemplar. E me deram de presente de aniversário com o seguinte compromisso. O senhor tem que continuar a fazer isso. E eu contei essa história para Josailton e ele começou a me incentivar. Juliano, você vai falar sobre isso. Você tem que falar sobre aquilo. Eu digo, mas Josailton, isso não é o meu métier. E ficou me provocando. E a gente tem uma felicidade na vida quando você encontra alguém que lhe provoca para o bem. Perfeito. Então, essa
pretensa veia de escritor de Juliano, que ela não existe, nunca me aperfeiçoei em uma técnica de escrita, que provavelmente isso requer uma técnica. O que está expresso ali nada mais é de que o que eu estou fazendo aqui. Uhum. Mas eu acho Conversar. que isso que você trouxe, né, nos seus escritos, que é a sua visão de mundo, a sua experiência, né, e inclusive a perspectiva de você transmitir, né, aquilo que você melhor sabe fazer, que é o empreendedorismo, eu acho que isso tem uma valia extraordinária. Mas é como eu estou dizendo, não tem pretensão de ser um escritor. É por isso que na hora que Fernanda e Márcio Rocha, que Fernanda é profissional da área de medicina, oftalmologista, eu disse, olha, Fernanda, a gente precisa de um profissional para analisar o material, se dá alguma coisa. Josailton teve uma participação muito importante em ser o provocador. Parte daquele material que está ali, principalmente quando você sai um pouco da área do empreendedorismo e vai um pouco para a área do associativismo ou de posição de pensamento político ou pensamento social, vamos considerar que 80% dali foi provocado por Josailton. Você tem que falar sobre isso, você tem que falar sobre aquilo. E Márcio Rocha com Fernanda fizeram a compilação e a ordenação, e sobrou para mim escrever, dar um nome, e além de um nome, Márcio Rocha disse que um livro tinha que ter eu não sei tecnicamente como é que chama, mas tipo um subtítulo, né? Um livro tem que ter um título e o que aquele título se refere. Eu disse, agora pegou. Qual vai ser o nome dessa história? Porque a grande maioria das pessoas pensaram que ali seria a minha história. Eu digo, gente, seu Raimundo Juliano, que é seu Raimundo Juliano, disse que só ia escrever livro. Aos 88 anos, eu vou escrever livro aos 60? De jeito nenhum. Então, seu Raimundo Juliano, que tinha uma história de vida, só escreveu aos 88, eu vou escrever aos 60? Não. Ali não tem nada ali só tem reflexões. Eu acho que é uma visão de mundo, do empresariado, como você disse mesmo, né, das associações de classe, que eu acho que são representativas, mas muitas vezes são desorganizadas. Né? Exato. E às vezes precisa de alguém que ponha, né, o dedo na ferida e aponte alguns nortes que podem trazer contribuições significativas na organização dessas coisas, né? Eu acho que a sua contribuição é genial. Ficou hoje como um compromisso meu, pessoal, com Josailton, e depois eu terminei encontrando um outro amigo, que é Antônio Garcia, que também tem um portal, Só Sergipe. Também passou pelo Jornal de Sergipe, lá do papai. Foi? Bom, então, a escola é a mesma, então eu fiquei com o compromisso de dizer o seguinte, bom, vocês me provocam os temas, porque os temas que chegam para mim são basicamente temas empresariais ou associativistas. Sim. Os outros temas não é o meu dia a dia. Eu disse, bom, eu vou fazer essa troca de informações e a gente vocês vão filtrando, vão organizando e eu passo para vocês um texto, vamos dizer assim, simples, e vocês burilam, ajustam e fazem a parte técnica da coisa. Fechado, e até hoje nós estamos fazendo isso e resolvemos lá o ano passado, Fernanda com o apoio de Márcio Rocha, fazer essa compilação. E o nome, como a gente não tinha um nome bonito, a gente disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos botar o nome que a gente usava lá na empresa. Que nome é esse?
toda vez que eu escrevia alguma coisa para o time, eu chamava de cultura empresarial. Porque uma coisa que eu acredito muito é na cultura, naquela coisa que você tem dentro de si, e o que você faz é porque... Seus propósitos, sua visão, sua missão. Então nós levamos esse nome estranho para um livro, cultura empresarial, mas embaixo foi quando eu tentei dizer o que é aquilo. São vivências, reflexões, aí já foi provocado por Josailton, e aprendizados. Ou seja, simplesmente eu estou tentando com esse material fazer alguma reflexão, ou seja, dividir, agora aproveitando esse mundo virtual, dividir com outras pessoas alguns pensamentos, que seriam reflexões, compartilhar aprendizados e compartilhar vivências. Então, o título do livro ficou Cultura Empresarial, porque já era o que a gente já usava nos textos que eram distribuídos internamente na empresa. E para dar essa finalidade do o que é cultura empresarial, a gente usou essas 3 expressões: reflexões, vivências e aprendizados. E, a partir daí, a gente aproveita que esses portais, tanto o JL Política quanto o Só Sergipe, eles têm praticamente diariamente postagens, e a gente vai provocando. E agora ficou mais fácil, porque a parte que me dava trabalho e que eu não gostava de fazer, vou falar a verdade, até porque mentir no divã não pode. A parte que eu não gostava era o arrumar do negócio. E hoje, inclusive, nós temos ferramentas, então, né? O ChatGPT meu assistente predileto, porque eu coloco as ideias da maneira como eu estou colocando aqui, sem script, sem organização, e ele vai lá e arruma tudo direitinho. De vez em quando a gente tem um sério desentendimento, eu vou... Realinha. De vez em quando a gente tem um desentendimento. Quando a gente tem um desentendimento, eu copio o que eu quero, arrumo e devolvo para ele só organizar. Com uma determinação expressa: não altere meu texto. Perfeito. E como ele geralmente é obediente, ainda que de vez em quando a gente tenha que observar, né? De vez em quando eu sinto que quando eu tentava consertar o próprio texto do ChatGPT, que é a ferramenta que eu uso, ou eu não sei fazer, ou eu notava que tinha uma certa tendência para determinadas coisas. Aí eu comecei a dizer o seguinte: não, eu vou fazer o seguinte: copio, colo e digo, eu peço para analisar, corrigir sem alterar. Perfeito. Porque aí só corrige mesmo aquela parte estrutural. Né? Estrutural. Olha, tal frase precisa mudar disso, não muda o conteúdo. E isso realmente tem facilitado bastante. E até para você e para muitos escritores. Para muitos, eu não sabia que... porque para mim, que não tenho a técnica formal da escrita, ou seja, eu escrevo como se eu estivesse falando. E isso muitas vezes não fica muito claro. Aí tanto o Josailton quanto o Antônio, eles me ajudam muito nisso, em organizar. Mas eles, como são profissionais e seres humanos, eles não alteram. O meu colaborador eletrônico, de vez em quando eu noto que ele quer alterar o que eu estou pensando. Eu digo, não, peraí. Muitas vezes você vê que ele coloca de uma forma, eu digo, não, peraí. Isso aqui não sou eu. Não sou eu. O nível de profundidade, porque se você observar os textos que eu escrevo, eles são bem... Então, são coloquiais. Coloquiais, exatamente. E eu acho isso perfeito. É exatamente aí que mora e reside o bendito do sucesso. Eu acho que é você poder se comunicar de uma forma simples e que o interlocutor possa perceber como um igual.
E isso é maravilhoso. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso do seu livro. Né? Eu espero que tenha podido contribuir com as pessoas que possam ler e dizer o seguinte: eu concordo ou discordo do que está aqui, mas pelo menos entendeu, porque muitas vezes alguns textos são tão acadêmicos que não atinge o as objetivo. Pessoas não concordam nem discordam, porque não entenderam. Perfeito. Então, o meu objetivo em qualquer coisa que eu faço, e aí agradeço realmente a tanto ao Antônio quanto ao Josailton, é nunca deixar que esses textos virem algo intelectualizado. Tem que ser alguma coisa para a pessoa dizer: eu concordo ou não concordo, mas entenda que está ali colocado. Então significa que com a promessa que você fez para as Marias, você vai continuar escrevendo, e significa que vem aí um volume 2? Aí depende de Fernanda. Eu não sei se hoje, com esse movimento da internet, com a velocidade das coisas, o que eu escrevo tenha sentido em você colocar num livro. Porque o mundo é tão fluido hoje, que você hoje está falando de reforma tributária, que eu escrevi a semana passada e Josailton postou, que talvez daqui a um ano não faça mais sentido. Então, eu acho que deveria amadurecer um pouco mais. E lá na frente, porque o primeiro, entre o início e a publicação, levou 10 anos. Não vamos esperar 10 anos, não, pelo amor de Deus. Não, mas talvez esses 10 anos ou 5, aí é só uma questão de tempo, seja para depurar, para dizer o seguinte: do que foi produzido. E o prazo de validade daquilo que foi escrito, né? Tem validade, por exemplo. Talvez o que eu escrevi sobre o mês do administrador, que coincidentemente desde a época da pandemia, Padre Valdevan Correia, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, meu amigo, desde lá da paróquia da 13 de julho, ele manda uma homilia pelo um grupo de WhatsApp. E normalmente, dia de domingo de manhã cedo, eu estou sem fazer nada. E eu gosto da homilia de Padre Valdevan. E a homilia do domingo passado foi sobre o administrador destituído. Sim. Eu disse: olha, que coincidência da coincidência. Um evangelho falando de um administrador que perdeu a confiança do seu senhor no mês do administrador. Então, talvez uma reflexão, que aí foi uma reflexão dessa, lá na frente, vale a pena. Isso é atemporal. Então, vale a pena. Mas a que eu escrevi, que Josailton pediu, sobre reforma tributária, talvez não tenha sentido. Então, eu acho que, aproveitando a ideia que hoje as coisas são muito fluidas pela rede social, lá na frente, talvez, um profissional de jornalismo possa fazer uma análise desse material e dizer o seguinte: vale a pena ter uma segunda edição. Mas eu acho que tanto o portal de Josailton quanto o de Antônio Garcia, eles prestam, para mim, vamos dizer assim, um relevante serviço de eu poder estar compartilhando com aquelas pessoas o que eu penso, tanto a respeito de gestão, como a respeito de uma situação que a gente está vivendo, como também de uma coisa um pouco mais reflexiva, como foi a interligação entre a mensagem de um evangelho e a minha profissão e a de várias pessoas que estão comemorando no mês de setembro o mês do administrador. E já que a gente está falando de empreendedor, né? Eu imagino que ser CEO de um grupo tão grande, de alguma sorte, isso exige muitos sacrifícios, inclusive pressões. Pressões internas, pressões externas, até mesmo pressões familiares, suponho. Como é que você administra a sua vida emocional e a sua saúde mental?
O que é que você faz por você, Juliano César? Então, para quem está nos assistindo agora, que eu não sei em que momento vai estar assistindo esse podcast, se tiver na cama com o celular, eu vou dar um conselho. Não faça mais isso. Algum tempo atrás eu tento cuidar da saúde e uma das doenças assim um pouco ainda inexplicáveis é o Alzheimer. Uhum. Você vê pessoas que você diz, não estou entendendo por quê. Pelo menos assim, para mim não tem uma ligação causal, porque uma pessoa que morre de infarto, hoje a ciência já explica a própria pressão, mas o Alzheimer, pelo menos pelo que eu sei, o espectro é bem amplo das pessoas que contraem esse mal. E, uma certa feita, eu disse, eu acho que eu estou tendo uns lapsos de memória. Eu faço rotineiramente um check-up e eu pedi uma avaliação específica no aspecto memória. Fiz lá os testes todos e o médico, no final das contas, ele era um médico paulista, muito... até fora do estereotipo paulista, que é aquela pessoa muito concentrada, ele diz, o seu problema é que você tem um HD cheio. Esses lapsos de memória é porque alguma coisa não cabe aí no... Muito estímulo, não é? Muito estímulo. E aí ele me deu essa sugestão que hoje eu compartilho com vocês aqui, que é a tal da higiene mental. Tem uma coisa... Eu uso essa expressão, higiene mental. Ele me deu, não sei explicar tecnicamente, mas ele disse isso. Ele me perguntou mais ou menos minha rotina. Eu disse a rotina. Ele disse, você faça um esforço. Quando você chegar em casa... Desacelere, né? Largue o celular. Eu digo, mas como é que faz isso? Eu levo o celular para o quarto, mas eu fico lendo notícia. Na época acho que não tinha nem Instagram, era talvez Twitter, algum... Ele disse, não. Mas ali é um conjunto de situações. É diferente de quando você ia para o quarto e pegava uma revista Caras. Numa revista Caras você só tinha um conteúdo. Ou seja, sem conteúdo. Sem conteúdo. Perfeito. No celular isso não existe. Existe toda uma metodologia aí para lhe prender naquele... Inclusive na temática, é o algoritmo, né? Então, a orientação que ele me deu, isso já deve ter mais de 5 anos ou mais, se foi fazer, eu não lembro mais do termo, mas em outras palavras chegou em casa, jantou, não leve o celular para o quarto. É por isso que eu fiz essa brincadeira aqui. Se alguém está nos assistindo nesse momento do seu quarto de dormir, não leve o celular. Fique na sala. Fique na sala. E hoje eu faço isso rigorosamente. Você me perguntou o que é que eu faço para cuidar do dia a dia. Uma das coisas é essa. Eu não levo o celular para o quarto. A outra coisa que eu fiz foi, bom, e aí, como é que dorme? Sim. Aí eu me lembrei de minha mãe, que o hábito dela, na época só existia livro, né? Então o hábito dela era a leitura. E hoje eu faço as leituras as mais diversas possíveis, a nada que seja ligado ao meu dia a dia. Perfeito. Numa época dessa eu estava fazendo uma viagem com minha esposa e ela disse, Juliano, você está de férias e não está conseguindo dormir, em casa você dorme tão bem. Aí eu descobri que eu estava no hotel, tinha a história do fundador do hotel, que é um empresário, foi um empresário muito importante em São Paulo, e eu não posso levar para o quarto esse tipo de leitura, porque ler a história de um empresário de sucesso linka com o meu dia a dia. Então eu tenho que ler, por exemplo, agora eu estou lendo Leviatã. Não tem nada a ver com o meu dia a dia.
Estoicismo não tem nada a ver com o meu dia a dia. Meditações de Marco Aurélio não tem nada a ver com o meu dia a dia. Então, eu tenho feito essa higiene todos os dias, de ter uma leitura que não tem nenhuma correlação com minha atividade do dia a dia. Isso tem sido realmente um ganho muito grande. E isso teve um efeito positivo. Você dorme cedo, acorda cedo. Então, atualmente, por orientação da endocrinologista que me atende, parte de atividade física. 5 horas da manhã eu estou ligando as luzes da academia, o primeiro que chega 3 vezes por semana para fazer rigorosamente a atividade de musculação, que na minha idade é muito mais recomendado. Não é que a aeróbica não seja importante, mas não pode perder os músculos, evitar sarcopenia. De qualidade, a musculação é muito mais importante do que o aeróbico, segundo os especialistas. Então, hoje, para cuidar de mim, eu faço essas 2 simples atividades que qualquer um que está nos ouvindo pode fazer. Largar o celular e fazer atividade física, de preferência 5 da manhã, porque 5 da manhã não tem nada que lhe impeça de fazer, salvo uma viagem, mas qualquer compromisso, uma atividade física de 5 da manhã, você não vai dizer que não vai fazer atividade física porque tem uma reunião ou algo parecido. Então, seriam essas 2 pequenas coisas que eu faço para poder levar esse nosso dia a dia. Eu acho que essas coisas realmente são muito importantes. Eu acho que a higiene do sono é fundamental. A gente tem que aprender a desacelerar quando chega em casa. Isso é uma recomendação rigorosa, né? E, claro, se você fica ligado às redes sociais, você tem excesso de mensagens, dopamina em excesso, tudo é muito excitante. Além do que, tem a luz do celular, que é uma luz azul, que rouba a sua melatonina, né? Isso é muito ruim. Tá de parabéns, porque na cama só livros de papel, ou então beijo na boca. Né? Com certeza. E isso relaxa, isso é maravilhoso. E você também está usando a sua atividade física na hora certa. Porque de manhã a atividade física funciona como um psicoestimulante, que vai lhe dar motivação, força, energia para você cumprir as suas tarefas do cotidiano, né? E isso realmente é excelente, fundamental, né? Juliana, eu tenho uma outra questão assim, que você, com o seu DNA incrível de Raimundo Juliano, um ícone sergipano, né? Você, com todas as suas atividades, as Marias em casa, Riane, que deve lhe dar um suporte também empresarial. Que legado você pretende deixar para as suas filhas? Qual é o legado? Né? E quando eu digo legado, a gente não está falando de patrimônio, de dinheiro, nada disso, né? Passa por um outro aspecto. Qual é o legado que você quer deixar para as meninas? O legado que nós recebemos foi negociar e fazer amigos. Sim. Então, que é um slogan. Que é e uma missão. É um slogan, é uma missão, mas é algo assim de uma importância tão grande que o ano passado nós fizemos uma consultoria com a Midi Falcone, que é um dos expoentes da moderna gestão no Brasil, ligada à Fundação Dom Cabral, ligada a essa parte de uma administração mais focada em métodos, né? Métodos e resultados. E ao fazer uma análise na empresa, no setor onde a gente atua, que é um setor que está passando por muitas transformações, com grandes corporações entrando no setor com muita força, eles tinham que descobrir, junto com o nosso time, algo que nos diferenciasse. Porque nós não seremos o maior,
Nós não teremos o menor custo do pequeno, daquela empresa nitidamente familiar. Então, nós tínhamos que ter alguma coisa. Os E diferenciais, eles colocaram na nossa missão, eles pegaram um valor que a gente, por coincidência, tinha escrito na versão anterior de planejamento estratégico, negociar e fazer amigos. Eles transformaram esse valor na nossa missão. E é um slogan, né? Mas eles querem muito mais do que aquele slogan que fique na parede. Eles querem que, pelo menos é isso que a gente vem trabalhando, que isso saia da parede e venha para a nossa farda. Incorporar. Para que literalmente vestir a camisa. Exatamente. Para que isso se reflita nas atitudes dos nossos colaboradores e as pessoas possam nos diferenciar nesse segmento em que a gente está inserido, que é um segmento altamente competitivo e um segmento de mudanças muito rápidas, como aquela empresa em que você pode negociar e fazer amigos. E como isso vai acontecer? Se todos incorporarem essa visão que somos todos vendedores. Então, essa é o trabalho. Então, quando você me pergunta qual é o legado que eu quero deixar, eu me sinto preguiçoso de pensar um outro legado, diferente do legado que seu Raimundo Juliano deixou. Negociar e fazer amigos. Porque eu acho que essas duas palavras, na simplicidade de um homem que só tinha o 4º ano primário, reflete muito. Porque negociar é algo que é diferente de fazer negócio. Fazer negócio é um momento, né? Você fez um negócio. E negociar dá uma conotação de algo duradouro. E amizade também é diferente de conhecimento ou de relacionamento. A amizade é algo que também tem esse sentido. Então eu acho que essas duas palavras, se eu conseguir deixar ou dar continuidade a esse legado, eu acho que eu já vou ter uma existência bem desafiadora, sem estar me preocupando se eu preciso deixar um legado novo ou um legado... Porque esse legado já é realmente um legado que requer muita dedicação, tanto de negociar, principalmente no segmento em que a gente está inserido, quanto na maneira como você faz isso, construindo amizades, e é isso que a gente está tentando deixar tanto um legado para os familiares como para os nossos colaboradores, que ao fim e ao cabo é nossa segunda família. Perfeito. Você tem a família sanguínea, a família de sucessores do negócio, mas você tem aquelas pessoas que são sua segunda família, que são seus colaboradores e que seu empreendimento depende de ambos. Tanto do dono como de quem executa o dia a dia. Certo. Veja, nós temos ultimamente uma proposição de que as empresas com mais de X, que eu não sei lhe dizer agora, funcionários, a partir de março ou abril do próximo ano, elas necessariamente precisam cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Você, na sua vida associativa, vocês já discutiram alguma coisa parecida? A gente tem um trabalho na Associação Brasileira de Atacadistas que já tratou desse tema. Esse tema já está em pauta desde o ano passado. Não é muito minha área de atenção. Eu milito mais na área de
comércio e negócios e mais na área tributária, que são duas coisas bem relacionadas, mas esse tema realmente ele é um tema que preocupa, é um tema que tem que ser dado atenção. A gente, mesmo sendo uma empresa regional de porte médio para Sergipe e de porte pequeno a nível nacional, a gente tem um cuidado muito grande com isso. Nós temos uma pessoa que foi inclusive uma das auxiliares nesse livro, que era nossa gerente de RH, que hoje é gerente de desenvolvimento humano e organizacional, é um cargo um pouco mais ampliado, que ela tem realmente um cuidado muito forte nesse sentido. A única coisa que eu posso dizer dessas normas é que elas cuidam muito mais do formalismo do que de fato está sendo feito. Implementado, né? Implementado. Por serem normas, eles estão muito mais preocupados se o relatório X foi feito ou se a consultoria A foi contratada. Ou se a NR tal foi contemplada. Eu lembro que o ano passado teve também uma polêmica grande de um tal de uma informação de igualdade, diversidade, alguma coisa. Todo mundo está muito mais preocupado em preencher o relatório, porque senão vai ter a punição do que efetivamente tem sido feito. A Viviane, que é a líder da empresa nisso, o que nós fizemos foi elevar o cargo de gerente de RH para gerente de desenvolvimento humano e organizacional. E ela hoje fala de igual para igual com qualquer gerente da empresa. Então, o ser humano, e isso não podia ser diferente, nós não podemos querer que o nosso legado seja negociar e fazer amigos e que nosso time seja somos todos vendedores, se nós não elevássemos o status do cargo do gerente de RH. Se isso vai atender a norma NR1, aí não me pergunte, porque já não é a minha praia, mas eu entendo que as empresas, elas são compostas por seres humanos. Muita gente diz que as empresas são compostas por pessoas, eu acho que é muito pouco. As empresas são compostas por seres humanos. E esse ser humano, ele tem uma coisa que eu posso chamar de alma, mas tecnicamente você pode chamar de um nome mais apropriado, então você tem que cuidar daquele indivíduo como um todo. E se realmente a norma da NR1 tiver esse objetivo e não for simplesmente mais um instrumento de multa, ela terá um efeito muito bom nas organizações, principalmente nesse mundo de hoje, que é um mundo muito que eles chamam VUCA, né? Volátil, rápido e incerto, né? Então eu acho que a NR1, que eu não sou especialista nisso, se ela tiver esse foco de olhar... Você já olha para o seu, né, pro seu colaborador. Você já está atendendo de uma maneira norma completa, né? Ou seja, entender que aquele colaborador, ele não é só uma pessoa, ele é um ser humano. Se a norma tiver isso, eu bato palma para quem fez. Se não for, a gente vai dizer o seguinte, é mais um entrave à nossa vida. Mas eu realmente não domino muito essa área, não. Mas pelo que você está me trazendo, eu acho que você já está contemplando a norma. Espero. Gente, infelizmente o nosso tempo se esvaiu, né? Eu acho que a gente ficaria aqui um tempão batendo papo, tomando Ellen Amigo, né? Um Bonarda de primeira linha. E eu queria, Juliana, agradecer mais uma vez a sua generosidade de ter atendido o nosso convite, né? Ter trazido um vinho espetacular, a água faz bem, né? E lembrar vocês que tem um QR Code aqui, porque tem um presente para vocês aí também. Você quer deixar mais alguma mensagem, Juliano? Não, eu primeiro quero lhe pedir desculpa a você e a quem está nos assistindo pela maneira informal que eu tentei
fazer esse bate-papo. Mas esse é o nosso jeito. Sem muita sofisticação, muitas vezes alongando um pouco nas respostas, porque eu vim para aqui sentar nesse divã pela primeira vez. Mas vim eu mesmo, sem script, sem nada. E agradeço... Sem ghostwriter. E agradeço a paciência de vocês e a condução de doutora Débora, deixando que a conversa seguisse o seu ritmo, e espero que tenha conseguido contribuir. Muito, muito. Você sabe o que tem escrito aqui? Você consegue ler? Se não ler, doutora Fernanda vai me dar a bronca. Viver bem é minha escolha. Pronto, a gente entrega isso aos nossos convidados. É um gatilho que eu naturalmente uso. Na mão esquerda. O que você quiser. Onde você quiser, onde você achar que fica bem. É um gatilho positivo para a gente lembrar que tem que viver com qualidade de vida, que a família tem que ser sempre priorizada, que o sono e a atividade física são fundamentais para se ter saúde mental. Já está devidamente colocado. E o nosso instituto aqui, novamente, está deixando aqui um brinde para você, um copo térmico com o nome Instituto, e novamente. Bom, amanhã é sábado. Pode ser uma cerveja Já gelada. pode ser uma cerveja. Muito grato pela sua gentileza. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Sinalize no sinozinho para quando tivermos um novo episódio vocês serem notificados. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhe com quem pode apreciá-lo também e sigam o nosso canal. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Raimundo Juliano. É o pai. Baixou. Obrigada, Raimundo Juliano. Obrigada, Juliana César. Obrigada, Fazuto. Obrigada, Faz Bem. Até o próximo.